que faz com que um console seja um sucesso absoluto? Seus jogos, o preço, sua longevidade? No caso do PlayStation 2, tudo isso fez diferença, bem como outros aspectos que a gente vai mencionar neste episódio do PG Games, que relembra a história do videogame de mesa mais vendido de todos os tempos. Com mais de 155 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, o segundo console da Sony é especial e revolucionário por muitas razões. O sucesso do PS1, que vendeu cerca de 102 milhões de unidades, garantiu a presença da Sony no mercado por mais uma geração. A empresa deu início ao desenvolvimento do PlayStation 2 em 1999, buscando entregar gráficos melhores e mais impressionantes. O PS2 chegou na virada do milênio, primeiro no Japão, em março de 2000, depois em outubro na América do Norte e em novembro na Europa e na Austrália. Aqui no Brasil, o lançamento oficial só aconteceu em 2009, quando a Sony passou a fabricar o PlayStation 2 na Zona Franca de Manaus. Em 2004, a Sony lançou o PlayStation 2 Slim, um modelo mais compacto, mas com as mesmas funcionalidades, e foi esse que mais bombou aqui no Brasil. O PS2 também rodava DVDs, o que foi uma mão na roda para muita gente que queria um único aparelho para jogar e para assistir filmes. E caso você seja muito novo para saber o que é DVD, bom, eu nem sei o que te dizer. Também dava para usar o console para reproduzir CDs de música e boa parte dos jogos de PlayStation 1, já que a retrocompatibilidade entre gerações foi apoiada pela Sony. Mas tudo isso não passavam de diferenciais bacanas. Na verdade, duas coisas fizeram com que o PlayStation 2 fosse um console de sucesso: a absurda biblioteca de jogos e, pelo bem ou pelo mal, a pirataria. Foi no PS2 que vimos o nascimento de franquias clássicas que fizeram com que os jogos 3D de mundo aberto conquistassem novos patamares de qualidade. Eu tô falando de games que realmente são icônicos o suficiente para impulsionar as vendas de um console, como GTA Vice City e GTA San Andreas, dois clássicos da Rockstar que dispensam apresentações. Entre a lista de melhores jogos do PlayStation 2 ainda estão Resident Evil 4, Silent Hill 2, God of War, Beyond Good and Evil, Prince of Persia: The Sands of Time, Kingdom Hearts 2, Guitar Hero, Shadow of the Colossus e Metal Gear Solid 3. E eu só citei alguns, tá? Eu poderia passar um programa inteiro falando sobre essa biblioteca incrível, mas acho que deu pra entender. E antes de falar um pouco sobre a pirataria, vale mencionar outro mérito do PlayStation 2, o suporte ao multiplayer online, algo que ainda não tinha tanta força nos consoles e era quase que exclusivo para os jogadores de PC. Agora sim estamos prontos para falar sobre como a pirataria impulsionou o PlayStation 2. Pouco depois do lançamento do console, o mercado alternativo de games conseguiu criar e fabricar chips que serviam para desbloquear o videogame e permitir a reprodução de discos piratas. A Sony até tentou lutar contra isso, mas a situação saiu do controle e virou algo impossível de ser combatido. Não sei se dá pra dizer que a empresa saiu derrotada dessa guerra, já que o mercado alternativo de jogos com certeza teve um impacto significativo nas vendas do console. Aqui no Brasil, um país onde o videogame foi e ainda é um produto super elitizado, poder comprar vários jogos por menos de R$10 fez toda a diferença. Foi o que ajudou a popularizar a indústria no país. Claro, piratear é ilegal, mas naquela época foi o que pavimentou o caminho para que milhares de pessoas pudessem ter acesso a um produto que até então só estava no alcance daqueles com maior poder aquisitivo. Bom, o PlayStation 2 foi um console que marcou a vida de muita gente aqui no Brasil, incluindo a do criador de conteúdo Guilherme Damiani, que compartilhou com a gente um relato muito bacana. O PlayStation 2, ele me marcou muito, tá? No caso do Brasil, a gente não tem como negar que na época do PlayStation 2 era muito raro a gente ter acesso, pelo menos aonde eu cresci, né, a produtos originais, a jogos originais. Gente, qual foi a criança aí dos anos 2000 que nunca foi numa banquinha, num camelôzinho, para conseguir jogar aquele jogo? Eu lembro de ter o sentimento de nem saber que o que eu estava fazendo era errado. Pirataria é errado, tá? Eu acho que vocês sabem. Nossa, PlayStation 2 me marcou demais. Saía do colégio, ia jogar na casa dos amigos. Eu lembro de zerar Prince of Persia: Sands of Time junto com meu amigo Pedro, num final de semana na casa dele,
comendo salgadinho de enroladinho de salsicha que o pai dele fazia. Nossa, que época boa! O PlayStation 2 manteve um excelente número de vendas durante seus anos de vida e foi descontinuado 13 anos depois de seu lançamento, em 2013. E olha, ainda existe a chance do PlayStation 2 ser superado por um queridinho chamado Nintendo Switch, que acumulou quase 140 milhões de unidades vendidas em 7 anos e ainda não foi descontinuado. Mais 16 milhões de unidades para o Switch farão com que este vídeo perca o sentido. Brincadeiras à parte, nada será capaz de apagar o legado que o PlayStation 2 deixou para a indústria. Graças à sua impressionante longevidade, diferentes gerações de jogadores puderam apreciar seus jogos. Agora conta pra mim nos comentários qual é a sua lembrança favorita com o PlayStation 2. Eu tenho muitas, desde zerar Kingdom Hearts 2 pela primeira vez, até receber meus vizinhos em casa pra jogar Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Ou então quando eu quase infartei de vergonha com o medo da minha mãe ouvir os gemidos daquele minigame de God of War 2. Ai, saudade de tempo que não volta mais. Bom, o PG Games de hoje vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até mais!